Vem com Sérgio 62, agora no Comida de Boteco, que começa dia 5 de abril a 5 de maio. Nós vamos estar com a novidade para vocês, o bolinho de costela com bastante tempero e queijo. Então vem experimentar, votar e ver o que nós temos da gastronomia maravilhosa aqui no Esquina 62 Bar, Aparecida de Goiânia. Boa tarde, meu amigo que está aqui comigo, Carlos Henrique de Oliveira Souza. E o Souza dele é com Z igual o meu. Exatamente. Boa tarde, Sérgio. Tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com a sua pessoa, falar um pouco de saúde, falar de saúde pública, falar o que é que o ser humano precisa pela dificuldade que nós vemos enfrentando na saúde. Isso, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, poder conversar um pouco em relação a isso com vocês. É muito importante para o público saiba a sua pessoa, você quando entrou na saúde, o que te levou a tratar de vidas, está trazendo uma melhoria para o público na área da saúde. Bom, assim, de modo geral, essa trajetória começa há muito tempo atrás, anteriormente lá, quando a gente vai se preparando, eu até costumo dizer muito que aqui no Brasil, nós não temos uma estrutura para, após sair ali do ensino médio, nós já decidirmos qual vai ser a nossa formação, nossa carreira aí. Eu costumo dizer que essa área aí da saúde, a área da enfermagem, meio que eu fui me encontrando ali devagar e quando me vi, eu me deparei com a realidade que eu mais queria, que é ter essa entrega mesmo para a população de modo geral. Já trabalhei muito aí com área de atendimento pré-hospitalar, serviço de urgência e emergência. Hoje eu estou na realidade um pouco diferente. Hoje eu estou mais dentro da atenção primária e trabalhando atualmente dentro do setor de terapia intensiva com pacientes um pouco mais graves. Então eu costumo dizer que eu estou ali aos extremos, lá desde aquele acompanhamento inicial ali de vida, serviço de imunização, até o perfil do paciente um pouco mais grave. Isso é importante para mim saber, o público saber, até mesmo porque você foi influenciado pelos seus pais, pela saúde, para estar cursando a área de enfermeiro ou não? Isso, o que eu costumo dizer que boa parte das vezes nós sofremos sim uma boa parte de influência dos pais. Mas na minha realidade eles deixaram sempre muito aberto essa questão de escolha e foi uma opção mesmo. Fui conhecendo ali dentro das áreas, o que eu mais me identifiquei foi essa questão mesmo da contrapartida com o público. Por isso que o que me atraiu mais foi a área da saúde. Essa parte é uma parte importante da família estar junto, né? Eu tenho uma filha que é biomédica, qual ela se formou por decisões próprias dela. Lógico que eu queria ela como médica, mas ela escolheu ser biomédica. Então, quando ela... papai, eu vou prestar o concurso para biomédica, o curso para biomédica. Eu fiquei muito feliz, porque opinião própria dela, né? Então, hoje uma pessoa que vai enfrentar grandes desafios, até pela chegar à parte de remédios, né? Para a cura das pessoas. Isso, e assim, a área da saúde é uma área que nós temos trabalho árduo, independentemente de qual seja a área que nós optamos. Por isso que é tão importante partir da gente. No meu ponto de vista, quando você é uma área que você escolhe, você é um profissional realizado. E essa realização profissional, ela é fundamental. O que levou você a gostar de trabalhar na área da saúde? Como foi o seu primeiro atendimento junto com a sua profissão? Assim, de modo geral, quando a gente fala em contrapartida financeira, a área da saúde não é o melhor dos caminhos, o que nós conhecemos hoje. Mas eu penso que isso vai além. Eu acredito que aqui na Terra, independentemente de religião, qualquer que seja a vertente aí das pessoas, mas nós precisamos ter uma entrega. E assim, dentro da área da saúde, aquela pessoa que quando você vê, chega de forma extremamente debilitada e posteriormente ele consegue sair bem, vem aquele muito obrigado, isso para mim não tem preço. Eu acredito que isso é a minha maior contrapartida que eu tenho dentro da área profissional. Você tocou em duas situações aí que eu agradei muito, né? A primeira, a parte que fala de Deus, ele é o universal, né? De todas as religiões. É onde nos protege, onde nos guarda e onde nos dá condições. Porque sem ele, quem seria você para estar sendo esse mestre em questão de enfermagem, né? Exatamente. Outra situação que se tocou é a parte financeira. Não é fácil você gerir um trabalho
quando você não tenha condições para se munir, para chegar até lá, para dar condições de ir trabalhar. Isso, e quando a gente pensa nisso, até citando aí um atendimento que eu tive, que foi um marco na época que eu trabalhava no pré-hospitalar, no SAMU, até aqui de Aparecida de Goiânia mesmo. Certa vez era uma criança que a gente foi, às vezes a gente nem sabe ao certo o que nós vamos nos deparar nessas ocorrências. Chegando no local, a criança tinha uma obstrução de via aérea, estava engasgado. Então os pais simplesmente te pegam aquela criança e entrega. Fala, salva a vida do meu filho. Aí assim, bate aquele peso, bate aquela responsabilidade. Você conseguir reverter esse quadro e devolver aquele familiar para aquela família, isso para mim não tem preço. Carlos, quando você salva uma vida, é muito prazeroso. Mas quando você dá de tudo da sua pessoa e não consegue, você não pode se tornar culpado. Porque eu tenho certeza que o profissional que a sua pessoa representa para os atendentes que você faz, ele não é fácil. Sim, é uma carga muito pesada, Sérgio. E dentro disso, o que eu costumo até dizer, já ministrei durante um período aulas também para os meus alunos, é justamente isso. Nós não precisamos nos cobrar, nós devemos pegar esses eventos e tentar trabalhar em cima deles como meta de melhoria mesmo. Onde foi que nós falhamos, o que nós podemos melhorar para futuramente esse tipo de evento não acontecer novamente. Hoje, em Aparecida de Goiânia, Goiás, você trabalha em Aparecida, né? Sim. Qual o grau de saúde que você pegou, que você achou assim, nossa Deus, me ajuda para mim não me decepcionar? Você chegou nesse ponto? Isso acho que é diariamente. Diariamente são grandes desafios que nós enfrentamos aí. Cada um tem uma particularidade, eu costumo dizer. O exemplo, não menosprezando nenhuma categoria profissional, mas quando a gente leva um carro no mecânico, por exemplo, mais ou menos ali a gente sabe o que o mecânico sabe o que ele vai encontrar. Mais ou menos ele sabe as peças que serão trocadas, ele sabe o manejo. Agora, quando a gente fala de área da saúde, é um ente biológico. Isso é muito subjetivo. Às vezes, do modo que um organismo se comporta, o outro se comporta de modo completamente diferente. Por isso que nós devemos sempre trabalhar em cima desses desafios e assim, cada dia a gente se depara com uma situação, com um evento, com um caso diferente que gera assim esse intuito nosso de buscar cada vez mais para mitigar Você participa muito de cirurgias? Esporadicamente. Meu perfil hoje mais eu trabalho com pacientes graves dentro de uma temática que é inserção de catéter. Então aqueles pacientes que pretendem, que têm um perfil de internação prolongada, que vão ficar muito tempo internado, na instituição que eu atendo hoje, nós fazemos uma passagem de um catéter específico. Só para as pessoas que não conhecem, esse tipo de catéter é um mecanismo para administração de medicamentos por via endovenosa, que evita todo aquele desgaste de ficar múltiplas punções, furando a pessoa ali todos os dias, perdendo veia. A gente faz a passagem desse catéter, ele é um catéter que pode ficar até 6 meses. É um intuito de uma longa permanência. Então, durante o período de internação, o paciente vai ficar com o mesmo dispositivo. Esse catéter, só para quem tiver a curiosidade e depois quiser pesquisar um pouco mais, o nome dele é PICC, ele é inserido especificamente por enfermeiros, tá? Ele é um acesso central com inserção periférica, então tem uns cuidados, tudo isso é mais tranquilo, esse manejo, o risco de infecção é menor, mas é como se fosse uma pequena cirurgia mesmo que eu faço ali, por dia é 2, 3 que a gente passa. Tá, então você acaba fazendo um auxílio ao médico com mais profundidade. Sim, é algo mais minucioso essa atividade nossa aí dentro da área hospitalar. O que foi passar pela pandemia? A pandemia foi um impacto assim, na vida de todos nós, mas nós que estamos dentro da realidade da área de saúde, seja lá dentro do hospital, seja dentro de uma unidade básica de saúde, foi um impacto muito grande, porque se deparar com uma doença que tem um número tão grande de óbitos em tão curto espaço de tempo, que há uma contaminação de forma tão expressiva e o mais complexo, a gente não ter um manejo pré-definido, acho que isso aí foi muito complexo para todos nós. Você chegou a passar por um momento que você mesmo adquiriu essa doença do Covid? Sim. Lá no início, acredito que boa parte dos profissionais de saúde foram um dos primeiros a serem acometidos por essa comorbidade aí. Logo que eu tive Covid, então já me afastei da minha família, me afastei dos meus pais, fiquei recluso. E sempre com aquele sentimento, como eu vou acordar amanhã? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir passar por tudo isso? Porque era aquelas questões, era falta de ar, era a astenia, que é a fraqueza, vontade de só ficar deitado.
e o mais complexo, não tinha remédio, não tinha o que ser feito, sabe? Então foi bem difícil. Tá, eu, graças a Deus, eu não, se eu tive, ela foi de uma forma que eu não sei te explicar. Acho que você pode me explicar. Eu não senti sintoma, né? Mas eu vi pessoas com fraqueza, pessoas debilitadas. Eu acho que eu fui uma das pessoas que eu tive resistência à doença, né? Isso. Mas eu não fui diagnosticado. Isso, e quando você diz isso, vai muito de encontro àquilo que eu disse anteriormente. São indivíduos biológicos. Então, cada organismo se comporta de uma forma diferente. Então, por isso que é tão complexo esse manejo. De modo geral, de modo uniforme, o que nós temos hoje, que de fato é efetivo, que nós temos comprovação frente a isso, é a imunização prévia. Posteriormente a isso, o manejo de Covid, por exemplo, hoje, assim como qualquer outra doença infecciosa. Você chegou a atender alguém da família nessa situação? Não tive a oportunidade, graças a Deus. Na medicina, vocês são proibidos de participar de cirurgia, de atendimento a uma pessoa muito próxima? Há uma orientação para que nós evitamos, porque infelizmente pode em algum momento prevalecer a comoção que a gente costuma dizer. Então há essa orientação, mas não é vetado. Por exemplo, vou atender o meu pai, minha mãe, se eu estiver à vontade, sem problemas. É pela emoção, né? Exatamente. É pelos sentimentos. Então, sim, pode porque ser pode que acabar atrapalhando de alguma forma no decorrer daquele, né, procedimento. Exatamente. Ô, Carlos, nós passamos pela Covid-19 e agora nós estamos atravessando uma outra fase, que é uma fase da pandemia, né? Da dengue, perdão. Exatamente. Da dengue, né? Então essa fase ela é uma fase também dolorosa, ela é parecida, não é? Ou eu Sim. estou errado? Não, bastante semelhante. E assim, eu posso dizer com propriedade que há uma semana atrás eu estava com dengue. Então a repercussão do organismo ela é muito grande e assim, é bastante semelhante com a Covid pelo fato de nós não termos um manejo pré-determinado. Então agora que começou a imunização para dengue, nós temos aqueles cuidados aí que eu ouço falar de dengue desde o início lá dos anos 2000. E é uma doença super em alta ainda aqui na nossa região. Você teve um treinamento para combate à dengue agora nesse momento ou não? Atualmente, o que nós tivemos mais recente, como eu trabalho dentro da atenção primária também em saúde, foi o manejo quanto à imunização para a dengue. Mas assim, os cuidados basicamente são os mesmos. A gente vem acompanhando que o vetor, que é o Aedes aegypti, ele vem apresentando alguns tipos de variação de comportamento. Já tem hoje alguns estudos que indicam que alguns ovos desse mosquito já vêm infectados também pelo vírus da Zika, por exemplo, e isso vai avançando com o passar do tempo. Mas de modo geral, aí, a cada ano nós sempre temos treinamentos dentro de todas as temáticas diferentes. Carlos, é muito importante para nós que passamos por situações de atendimento público, o qual você trabalha, não é particular, né? Sim. É público. Saber de você. Quando chega uma pessoa em um estado grave, alguma situação de passando mal, a reação de vocês seria, no caso que você trabalha no estágio mais grave, rapidez, agilidade, para trazer aquela pessoa com amor do que você faz ou não? Porque eu tive uma vez num posto de saúde, lá em casa todos têm plano de saúde, eu não tenho, por opção minha. Eu fui atendido muito mal, eu demorei a ser atendido e eu estava mal. Isso, infelizmente, dentro de qualquer serviço nós contamos com pessoas. E há pessoas que infelizmente não são tão comprometidas com o trabalho. Mas quando um paciente dá a entrada dentro de uma unidade, nós sempre tentamos trabalhar em cima dos protocolos, para ter aquele manejo mais assertivo possível. Às vezes a agilidade ela não é a melhor forma da abordagem. Às vezes o paciente chega grave, a gente tem que tentar absorver tudo aquilo que ele traz para nós, com o intuito de não negligenciar nenhuma queixa. Por exemplo, eu atendi durante um certo período na UPA. Certa vez chegou um senhor para nós que estava queixando dor estomacal, disse que estava com a queimação e tudo isso. Isso me deu um estalo para alguns protocolos que eu havia feito um curso recentemente de manejo de infarto. Uma das principais queixas são essas, é algo que eu até posteriormente discuti com a equipe, foi justamente isso. Eu falei, olha,
uma queixa que não tem relação direta, que poderia ter passado como sei lá, um evento, uma gastroenterite, algum outro tipo de evento, e na realidade era um infarto. Então eu já encaminhei esse paciente imediatamente para o eletrocardiograma, e lá nós evidenciamos que de fato tratava-se de VAM. Eu te parabenizo, porque nem todos os profissionais agem dessa forma, ou seja, tá com dor porque tá fingindo para atender rápido e tal. Não Sim. é. Mesmo que ele faça isso, nós tocamos o nome de universal, de Deus. Então quem vai pecar vai ser ele, não vai ser você. Exatamente. Que você preste o serviço. Isso. Então essa é uma das situações. A população hoje, ela adquiriu isso para ela. O que ela faz? Vou fingir que eu tô com dor para atender mais rápido. Não é certo. Mas a população tem feito isso, eu também vejo isso. Mas quando a pessoa de fato está fraca, você sente até espiritualmente. Você fala, poxa, a pessoa realmente está fraca, eu preciso de ajudá-la. E o que você me disse aí, você fez com eficácia, rápido, Sim. né? Ligeiro. Carlos, nós temos aqui o nosso bolinho que vai concorrer ao Comida de Boteco. Se você quiser degustar, fica à vontade. Claro que vamos sim. experimentar para que você me dá uma nota também, se realmente nós vamos participar aí com êxito. Vai ocorrer do dia 5 a 5, né? 5 de abril a 5 de maio. Claro à vontade. Que sim. Você aceita um refrigerante, uma água? Não, vou só provar mesmo esse bolinho, que ele tá maravilhoso, viu? Né? Gente, eu não posso falar porque sou suspeito, né? Mas o nosso bolinho maravilhoso, um bolinho de costela recheado aí com bastante queijo. Maravilhoso. Uma delícia, viu? Parabéns, viu, Sérgio? Muito bom. Nós estamos aqui batendo um papo, comendo. Eu acho que isso aqui, que é o verdadeiro. Não vamos ao público mesmo nos alimentar bom. Exatamente, o tempero, um tempero bem caseiro. Uma delícia, Sérgio. Parabéns, viu? Muito obrigado. Carlos, continuando aqui, pode ficar à vontade. Ótimo. O que você me fala hoje da saúde em Aparecida de Goiânia? Você aceitava? Não, agora não. Obrigado, Sérgio. Bom, de modo geral, em Aparecida de Goiânia, eu atendo duas realidades. Eu atendo a realidade de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Nós temos um contraste muito grande aí. O que eu costumo dizer sempre é em relação à questão de gestão. Qualquer instituição que seja bem gerida, a gente consegue enxergar o reflexo. Hoje a Aparecida de Goiânia, ela passa a ser uma referência não só no estado de Goiás. Hoje a Aparecida de Goiânia é uma referência dentro da região centro-oeste já no quesito de saúde. Que a gente vem recebendo muitos pacientes, tanto do interior de Goiás, quanto também de outros estados, e a gente consegue perceber que é a partir disso, a qualidade na assistência que vem sendo oferecida. Porque às vezes quando a gente fala de saúde pública, as pessoas já pensam naquela superlotação, corredor cheio, e não é bem assim. Quando a gente fala dentro do arcabouço do SUS, o intuito é que seja um sistema que funcione de forma integrada. Hoje, quando a gente percebe em Aparecida de Goiânia, nós conseguimos ver que a atenção primária ela consegue comportar aquele público que é voltado para ela. A atenção de urgência e emergência ela também atende muito bem. Em Aparecida de Goiânia, eu não sei se boa parte é de conhecimento de boa parte da sociedade. Hoje o serviço de atendimento móvel de Aparecida, ele é referência na região Centro-Sul. Então ele atende vários municípios, Bela Vista, Hidrolândia, todos se referenciam com o nosso serviço aqui. Tá, mas aí nesse caso nós estamos atendendo alguns interiores, né? Sim. E é lógico que em todo o Brasil nós devemos de atender qualquer pessoa de qualquer estado, qualquer município. Mas por que não ser mais eficaz, né? Por que não o Brasil inteiro ter a tecnologia avançada, pessoas adequadas em outros interiores, como tem que vir para Aparecida e para Goiânia para poder ser atendido, né? Isso é justamente a falta de gestão, né? Talvez se esses outros municípios pegassem esses bons exemplos que de fato funcionam e colocassem um sistema para girar da forma adequada, porque às vezes o que nós nos deparamos é que a pessoa quer marcar uma consulta, vai lá na UPA. O caminho não deve ser esse, ela deve procurar aquela unidade básica de saúde
Por isso que cada setor, cada bairro, eles já têm essas unidades básicas de saúde para facilitar o acesso dessa população e evitar essa superlotação lá dentro do serviço de emergência. Porque quando a pessoa chega a precisar de um serviço de urgência, às vezes chega lá, tá aquele 50 pessoas na frente e se você for triar ali 10 apenas precisam daquele serviço. Os outros poderiam ser resolvidos lá na atenção primária. Que a atenção primária ela tem médico, ela tem enfermeiro, ela tem técnico de enfermagem, tem odontólogo. Então, esse serviço ele consegue ser resolvido ali. Então, acredito que vai muito disso, a falta de gestão, o informe da população de forma adequada, quais são as instituições que prestam os devidos atendimentos. Eu acredito que vai muito de encontro a isso também. Você tem algum projeto, Carlos, para a saúde? Você imagina algo para o seu município, seu estado, para o Brasil, que a gente possa alavancar mais a saúde? Isso, no meu ponto de vista, hoje dentro do Brasil, o que falta é a gestão do SUS. O SUS, se a gente pegar ali todo o arcabouço, todas as suas políticas, tudo isso, é algo que se de fato fosse efetivo, nós teríamos referência no mundo. Mas às vezes o que eu noto hoje, particularmente, eu não sou muito a favor de algumas organizações sociais por isso. Quando a gente vai buscar, por exemplo, a OS, a OSB, ela está vinculada ao secretário de saúde, do parente de não sei quem. Então acredito que vai muito em relação a isso, essa questão da gestão. Às vezes essas organizações sociais elas estão muito voltadas para a parte financeira e não diretamente para a parte de assistência. Saúde é caro, mas quando a gente pega dentro do escopo ali da política pública, se de forma adequada a gente conseguir pegar essa população lá na atenção primária, tudo isso, eles não vão chegar lá no processo de internação, que é o serviço terciário. Tá, mas assim, eu entendi bem o que você quis dizer em relação à OS. Eu também concordo contigo que jamais deveria envolver parentes, envolver empresas que façam parte do mundo financeiro. Que sim, a empresa precisa do dinheiro para sobreviver, precisa, sim, a parte financeira. Mas tem que ser uma empresa que vai, de fato, se direcionar ao atendimento médico ao cidadão. Exatamente, tem que ser comprometido primeiramente com a assistência, com a entrega de uma saúde de qualidade. Posteriormente, como qualquer instituição privada, aí visa a questão dos lucros. Mas o que eu vejo hoje é o contrário. Às vezes eles priorizam muito a questão financeira, com material de baixa qualidade, contratando, às vezes, sobrecarregando profissionais para reduzir esse quantitativo, e aí acaba que a entrega esbarra lá na ponta. Existe quando aquela o usuário situação, vai até lá. O barato sai caro. Exatamente, né? infelizmente. Então, um exemplo, muitas das vezes existe o genérico, existe um custeio menor. Porém, às vezes é melhor você gastar um pouco mais, às vezes é você se sacrificar do que você passar por situação difícil. Então, da mesma forma que nós temos aí condições governamental para bancar a saúde que nós temos, eu Sim. tenho certeza disso, a gente tem condições de atender melhor as pessoas. Então, eu vejo aí que nós temos muitos executivos na política, nos administrativos, estão brincando com a saúde, né? Não estou generalizando, não vou citar nome, mas estão brincando. E põe uma mãe ou um pai dele no lugar para ele, ou um filho. Exatamente, tanto que assim, se a gente olhar de modo geral o serviço público hoje, esse alto escalão aí de gestores hoje, eles não fazem uso do Sistema Único de Saúde, eles não fazem uso do transporte público, eles não fazem uso da educação pública. Aí às vezes parece que eles vão ficando cada vez mais alheios disso. Quando a gente olha o panorama lá de país de primeiro mundo, é o contrário. As pessoas eles sempre fazem uso principalmente dos serviços públicos, porque eles possuem qualidade. E assim como você colocou mesmo, hoje a saúde, hoje a educação, ela tem plena capacidade de ter um funcionamento apenas institucional, gerido pelos municípios, pelo Estado, pela União. Mas infelizmente, às vezes eles colocam esses outros gestores assumindo essa incompetência mesmo de gerir essas instituições. Claro que há corrupção, há tudo isso, mas existem mecanismos para mitigar isso. Então acredito que seria investir mais nisso mesmo. Olha, você tocou num assunto interessante.
A pessoa que ela utiliza um transporte público, a pessoa que utiliza um Kaiser, um ABS, né, um HMAP, a pessoa ela está em condições de multidão, certo? Sim. Então, você tem mais facilidade de estar adquirindo algo que está no ar, né, de uma infecção, de alguma coisa, de doença, de outras pessoas, do que aquelas pessoas que não estão. Então, geralmente, eles não dão valor em si próprio, para ver o que as pessoas passam. Mas, eu acredito muito ainda que nós vamos ter reviravoltas, que pessoas vão olhar melhor para a gente, né? Que a gente teria mais condições, em vez de eu pagar dobrado para um OS tomar conta, a gente ter pessoas capazes, com qualidade, para que atendam o cidadão. Até mesmo hospitais. No meu ponto de vista, quantos hospitais já fecharam por falta de verba? Quantos hospitais pode ser sustentado com a verba pública? Eu penso assim. Um exemplo, nós temos aqui perto de nós o Hospital Buriti, está fechado. Eu não sei o motivo, não posso falar aqui porque eu não sei, mas eu achei um absurdo. Cadê o poder público? Exatamente. Para poder abraçar a causa do hospital. Para falar, não, vamos alugar esse hospital, vamos manter o hospital. Nós precisamos de mais unidade. Né? Isso, e não é falta de público, porque hoje nós temos uma fila imensa aí para procedimento cirúrgico, para internação, para leito de UTI, então comporta assim. Então nós temos necessidade hoje da população dessas instituições. Então, de fato, precisa ter um trabalho maior frente a isso. Instituição de saúde, escola, tudo isso, eles precisam abrir mais unidades, não fechar as que já existem, né, Sérgio? Quando você fala escola, né? Você acha que a saúde, para a gente já fazer uma prevenção, nós não deveríamos de ter um modo educativo dentro da escola para que algum enfermeiro, algum médico, algum psicólogo pudesse ter treinado e passar o que nós estamos passando na dengue agora? Para que as crianças próprias nos ajudarmos? Isso, quando a gente fala dentro de ações de saúde, dentro de instituições de ensino, isso já existe. Quando a gente pega lá dentro da Política Nacional de Atenção Básica, que é a atenção primária à saúde, nós temos o Programa Saúde na Escola, que é o que leva justamente isso. Prevenção de tabagismo, prevenção de dengue, tudo isso. Mas esbarra naquela mesma questão que nós comentamos anteriormente, que é a falta de gestão. Hoje não existem profissionais que estão aptos a estar dentro dessas instituições para ministrar essa educação continuada. Nós costumamos dizer que educação em serviço. Porque disso, essas crianças, elas conseguem levar para casa, por exemplo, meu pai tem uma queixa, ele vai procurar esse perfil de serviço, nós precisamos fazer isso para prevenir dengue, nós precisamos adotar essas medidas para ter um hábito de vida mais saudável. Nós temos ações com nutricionistas, com psicólogo, com enfermeiro, com fonoaudiólogo, cada um dentro ali da sua área de atuação, mas voltadas para a educação dessas pessoas, dessas crianças dentro da instituição de ensino. Infelizmente, hoje isso não acontece porque nós não temos um quantitativo de profissionais de saúde para prestar esse atendimento. Hoje nós estamos pautados principalmente em minimizar os agravos que já existem. Hoje nós ainda não conseguimos prevenir esses novos agravos. Eu estou vendo que você é uma pessoa muito interessada, de fato, pelo que você tem de profissional. E aí eu te faço a pergunta, você já sofreu represálias de médicos, eu não preciso citar nome, né? E de pessoas que trabalham com você pela sua eficiência, por você querer ir além e ajudar mais, não já? Sim, várias vezes, e isso vai muito de encontro àquilo, as pessoas, isso sempre foi assim, não vai mudar. Mas o que eu sempre costumo tentar semear dentro do coração dessas pessoas mesmo, Sérgio, é que a mudança, ela não vem de lá, ela não parte de outro lugar. A mudança, ela somos nós. De nós mesmos. Isso, se nós não começarmos a dar esse pontapé, se nós não começarmos a prestar essas ações, se nós não tentarmos mudar esse cenário, algo que, assim, eu até te parabenizo vocês pela ação, pelo convite da gente estar aqui hoje, batendo esse papo, conversando um pouco em relação a isso, é justamente isso. A mudança, ela parte de nós mesmos. Ouvir isso, tentar passar essas informações para frente, tentar conscientizar as pessoas. E o que eu digo lá dentro da minha unidade básica de saúde, nós estamos ali para acolher qualquer que seja a demanda dessas pessoas. Eu vou te falar uma vontade minha. O
que seria uma vontade minha? Uma vontade minha é que nós tivéssemos gestores interessados em participar, gestores interessados em fiscalizar a nossa saúde em Aparecida de Goiânia. Um exemplo, se eu tenho um diretor na saúde, se eu tenho um secretário na saúde, um superintendente ou qualquer que seja, que ele tira um dia para fiscalizar o trabalho que está sendo exercido. Não só para falar que ele administra a finança do município, até mesmo porque ele, para saber o que está sendo gasto, o que está sendo realmente de fato utilizado dentro do posto de saúde, da UBS, do hospital, ele tem que fiscalizar. E até mesmo para ele saber se de fato as pessoas estão trabalhando ou estão se enganando de trabalho. Você já viu algum diretor, algum secretário, algum superintendente participar diretamente na unidade que você trabalha? Não, eles, infelizmente, geralmente quando vão é por algum tipo de evento político. Quando a gente fala de política, a gente tem que deixar um pouco de lado a questão partidária. A gente fala de política, são medidas que visam, às vezes, a autopromoção, por algumas vezes apenas mostrar algum evento pontual. E geralmente, quando a gente vê esses eventos acontecendo de algum modo, acredito que as pessoas já viram isso. Ah, vai ter um mutirão, por exemplo, nesse final de semana. Eles vão lá, poda o mato, pinta meio fio, passam a tinta naquela estrutura física onde vai acontecer. Isso, de certo modo, é uma maquiada do local, né? Como se diz, eles pegam as secretarias ligadas ao poder público e coloca para ficar bonito o local. Sim, e certo? Só naquele momento. Só naquele momento. Porém, o que eu estou dizendo é que um diretor, um superintendente, um secretário, ele não sabe o que você, profissional, passa. Ele não tira um tempo para conversar com o enfermeiro, para conversar com o médico, para conversar com a pessoa que dirige aquela unidade. Porque se ele tirar esse tempo, ele vai começar a trazer condições administrativas para o município. Ou seja, se eu fosse um gestor da parte executiva, eu iria cobrar isso do meu secretariado, do primeiro, segundo, terceiro escalão. E os demais ia aprender com eles, porque a partir do momento que eu faço a minha parte, eles vão fazer a dele. E o município de Aparecida não tem sido assim. Sim, e isso vai muito quando a gente pega dentro da minha atuação profissional hoje, como coordenador de serviço e tudo isso, eu preciso compreender a realidade daquelas pessoas que executam aquele trabalho. Porque senão eu acabo ficando alheio. Como que eu vou cobrar de um técnico de enfermagem meu que está lá na ponta, o que deve ser feito, como realizar essas ações, se eu não sei como funciona? Então, de fato, é isso. As pessoas, às vezes, eles chegam para gerir algum tipo de serviço completamente alheio daquela realidade. Não vai a fundo, não acompanha aquele serviço, não sabe a forma que deve funcionar. Então, aí é onde a gente vai se deparando com esses déficits aí do dia a dia. Concordo. Olha, eu milito política há 26 anos. Há 26 anos eu trabalhei para o deputado, para vereador, e finalizei numa pré-candidatura que eu coordenei. Hoje, se Deus me permitir, eu vou estar pleiteando uma cadeira no Legislativo. Sou um pré-candidato, mas eu venho com a equipe técnica. A equipe técnica nossa, ela faz parte da seguinte forma, da gente fiscalizar o município. Eu não quero trabalhar com pessoas fracas, pessoas que não se dão condições de trabalho. Como eu falo isso para você? Eu falo porque às vezes você tem uma equipe que ela só vai ali de segunda a sexta-feira. Nós temos que trabalhar com equipe que de fato vai trazer projetos, ideias, condições. Porque eu trabalho com mérito. Qual que é o mérito? O mérito é a sua pessoa. Se você trabalha comigo, se você exerceu algo de projeto junto comigo, o mérito foi seu. Eu simplesmente fui usado uma ferramenta para estar ali para o público, para a comunidade. Entendeu? Eu tenho ideias? Tenho. Mas sozinho eu não sou ninguém. Isso é o conceito de sociedade, né, Sérgio? A sociedade, ela precisa de cada indivíduo, cada um ali dentro da sua expertise, para funcionar de forma efetiva. Então, o caminho é esse mesmo.
Ontem eu tive um caso, nós somos empreendedor, nós temos o Esquina 62 Bar, né, o qual nós estamos fazendo esse podcast. Ontem eu tive um caso de uma funcionária que chegou passando mal. E aí eu olhei pra ela e falei, mas você tá passando mal? Ela, não, seu Sérgio, mas eu preciso do emprego. Eu falei, não vou te mandar embora. Ela tocou atestado. Eu falei, você pode ir embora agora. Agora. Vai e vai ao médico. Quando foi mais tarde, eu perguntei, tá tudo bem? Minha esposa mesmo entrou em contato. Ela mandou uma foto tomando soro. Então nós estamos numa situação delicada. Nós estamos numa situação delicada na parte da saúde e eu não posso discriminar uma pessoa que queira de fato trabalhar. Porque existe aquele cidadão que pega atestado falso, aquele cidadão que vai no fingidores, como nós falamos agora mesmo, arruma um atestado, um jeito que tem médico que tá com atestado, não pede nem o exame, dá atestado. Eu acho um absurdo isso. Eu acho que ele tem que colher. Fala, não, você não tem nada, pode voltar a trabalhar. Agora, se você tem, de fato, você tem direito de se tratar para que você dê o melhor dentro da empresa. Então, ontem eu tive esse caso e na hora eu pedi para a pessoa, pode retornar para sua casa e vai para o médico, direto para o médico. Ela foi, está lá sendo tratada. Então, isso é a questão que é humanitária, é nosso. Então, por isso a gente vê muita coisa acontecer, né? Principalmente na saúde. E a saúde, ela tá ligada a tudo, ela tá ligada à educação, à segurança. Por quê? Para você atender bem, você tem que ter educação. Para você atender bem, você tem que ter uma segurança do que você está fazendo ali. Às vezes chega um paciente agressivo. Você já teve esse caso? Sim, várias vezes. Quando acontece um evento desse, o que eu tento fazer? Tento acolher aquela pessoa. Por quê? Ele tá agressivo, a gente não sabe o que aconteceu anteriormente, a gente não sabe dos anseios, o desgaste dessa pessoa. Às vezes ele já bateu na porta de 5, 6 unidades, vai chegar ali para nós. A gente precisa acolher, tentar abordar da melhor forma possível e eu acredito que é o intuito dele ali naquele local, resolver o problema da pessoa. Me fala para mim que no curso que você se formou de enfermagem, teve a parte de psicologia. Sim, é uma das primeiras disciplinas que a gente tem dentro da área da saúde. Psicologia, antropologia e sociologia. E por que a gente conversa com algumas pessoas que é da área e não age dessa forma? Acredito que isso aí vai muito de caráter. Hoje, principalmente quando a gente fala de cursos elitizados, como por exemplo a medicina, as pessoas elas visam lucro. Então eles vão se tornar médicos, eles entram na área de fisioterapia, vão se tornar enfermeiros, pensando lá na frente, no salário, na contrapartida financeira. Às vezes ele não é aquilo que ele quer para a vida dele, mas quando ele olha ali a questão de remuneração, por exemplo, são áreas que são um pouco mais estáveis, que sempre tem mercado para esses profissionais, então eles ingressam ali. Infelizmente eles acabam deixando essa parte que vem de formação, e acredito que isso vai além da formação, vem de caráter mesmo da pessoa, e acaba ficando ali essas situações Tá, remuneração todos nós temos que ter, né? Sim. E o curso não é barato, é um curso caro. Eu creio que você tem que ter até uma remuneração de fato com condições bem boas para que você possa sobreviver bem. Nós temos um caso em Aparecida de Goiânia que um salário do enfermeiro hoje é até R$ 1.300, é verdade? Sim, procede. Infelizmente procede. E em Goiânia está em torno de 2.600 e pouco. Isso, existem até alguns colegas que recebem às vezes até menos que isso. Brasília é o melhor lugar para se pagar salário de enfermeiro de medicina? De modo geral, quando a gente olha perfil de Brasília sim possui os melhores salários. Aí você perde um bom profissional pelo salário, porque ele precisa de sobrevivência, ele tem algo que ele quer melhor para a vida dele. Isso, e né? Quantos colegas nossos moram aqui, trabalham aqui, tem outro vínculo em Brasília, por exemplo? Você já fez alguma caridade fora a sua profissionalidade dentro que você tenha um ganho financeiro para atender alguém? Isso, assim, acredito que isso é de pessoa para pessoa, mas a gente sempre tenta ter essa contrapartida, porque particularmente eu acredito que nossa missão aqui, ela vai além de simplesmente o período que a gente passa aqui. Eu acredito que o que Deus orienta é que a gente ajude sempre o próximo. Você sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque ela está ligada ao financeiro. Porque se você tem condições financeiras, você tem condições de ajudar o próximo. Sim. Se você não tem condições financeiras, às vezes a pessoa passa mal, acontece algo,
Como que você desloca daqui para ir lá atender essa pessoa? Então a gente Entendeu? precisa ter esse mínimo de condições. Você precisa ser bem remunerado. Sim. Entendeu? Porque nós vivemos num mundo onde o dinheiro, as pessoas falam, não é em primeiro lugar. De fato, não é em primeiro lugar. Mas ele faz parte de todo o nosso cotidiano. Isso, porque a nossa realidade, a nossa subsistência, ela depende sim da parte financeira. Então a gente trabalha, a gente se dedica, a gente se empenha, além do fato de ter um apreço por aquilo que nós fazemos, óbvio que é pela subsistência, a gente precisa ter condições dignas de sobreviver. Você já teve alguma ligação com alguma pessoa ligada ao legislativo ou executivo para ver o que realmente precisa na saúde em Aparecida ou não? Não, nunca tive a oportunidade, não. Tá, mas por que você não teve? Porque ninguém te procurou? Porque ninguém não quis escutar? Ou você não quis ir até as pessoas dessa parte? Particularmente eu sempre tento auxiliar, sempre oferecer o meu melhor dentro da minha realidade e de fato essas pessoas nunca foram até nós para tentar compreender um pouco melhor isso. Não teve essa valorização em profissão? Não, ninguém até hoje particularmente nunca me procuraram para discutir nada em relação a isso. Entendi. Bom, o que acontece? Aparecida de Goiânia é uma cidade hoje não dormitória mais, é uma cidade grande. Nós temos aí mais de 600 mil habitantes, né? Aparecida de Goiânia hoje, quando você fala, eu preciso de ir lá em Goiânia para uma consulta médica, não precisa mais, Sim. Nós temos tudo isso aqui. Eu preciso de fazer uma compra num shopping, nós temos shopping. Eu preciso de ir lá em Goiânia para numa loja, nós temos lojas e lojas aqui, em qualquer condições, né? Aparecida de Goiânia, você fala assim, eu vou lá em Goiânia porque tem um bar legal igual o Esquina 62. Tem, porque o Esquina 62 tem em Aparecida e tem em Goiânia, mas você não precisa sair da sua cidade para estar se divertindo, para estar encontrando com a família. Então a Aparecida de Goiânia é imensa. Aparecida de Goiânia tem condições de tudo, tem verba para isso, né? E principalmente na área da saúde. Nós temos aqui próximo aqui o Cais Nova Era. Já tem tempo, não sei se você já trabalhou lá ou tem amigos que trabalham lá, que vem aí uma construção inacabável. Isso, as obras às vezes elas não se findam, né, Sérgio? Elas vão ficando aí ao longo dos anos e às vezes vão virando puxadinhos e de fato é isso, às vezes não finaliza. Por que puxadinho? Porque às vezes a estrutura física, quando a gente pega, por exemplo, uma estrutura física de uma instituição de saúde pensada lá em 2010, por exemplo, hoje já essa estrutura ela já muda completamente, 14 anos depois. As tecnologias dentro da área da saúde, elas avançam muito rápido. Então, quando a gente olha a questão de estrutura física, elas são modificáveis. Às vezes, eles não readaptam toda essa estrutura física da forma mais adequada. Aí é o que eu costumo dizer que são os puxadinhos, né? Então, dentro daquele ali que já existe, eles fazem um novo anexo, puxa mais outro. E nós somos ricos financeiramente em saúde. Então, por que não começar de uma a destruir o que existe, que não serve para nós, para atendimento ao público, e construir em área que está lá, como se diz, um lote, para ser construída uma coisa eficaz. Né? Isso, já construir da forma mais adequada, né? Porque foi o que a gente falou. Que os diretores vão em mutirão, vão não sei aonde para se aparecerem politicamente, mas não vão para te pregar e te dar o resultado. Que é o nosso maior necessidade e anseio hoje, é isso. Nós prezamos o quê? Por resultados. Aparecida vai mudar. Aparecida tem tudo para mudar. Nós passamos por situações aí, crítica, situações que algumas pessoas são aventureiros em Aparecida, mas nós temos ainda berço, nós temos ainda pessoas que querem o bem da população. Um exemplo, eu não vou levar nada comigo do que eu conquistar, mas eu vou deixar a minha lembrança. E eu preciso de quê? Eu preciso de condições de trabalho, pessoas honestas e pessoas que vai encarar de fato a parte profissional de Aparecida de Goiânia. Isso, e assim, até parabenizo pela iniciativa, Sérgio, porque de fato nós precisamos disso. Pessoas comprometidas com essa entrega. Esses dias uma pessoa me solicitou um pedido
que eu acho que jamais ela devia ter me solicitado. Ela deveria de chegar e ser atendida. E ela falou: Sérgio, eu te ajudo de tudo quanto é forma, me ajuda nisso aqui. Eu falei: não, eu não vou te ajudar não. Quem vai te ajudar é o poder público, porque eu não tenho essas condições. Eu liguei para um amigo em Trindade, ele é de lá. Eu falei: você mora lá, você vai ficar lá, você vai ser cuidado lá. E ele é o Ferrugem, vereador em Trindade. O vereador, atende essa pessoa para mim, por favor. De prontidão, ele foi até a saúde e foi saber o porquê que ele não estava sendo atendido. E o Ferrugem deu essa condição e a pessoa está sendo atendida. Então, eu não tenho intenção e pretensão de trazer e enganar o cidadão aparecidense, para que você traga a saúde que é de lá para cá. Então foi isso que eu falei contigo. Aquela hora eu te fiz suas perguntas. Por que que pessoas vêm para Aparecida e não ser atendidas no seu próprio município, né? E Trindade tem essa condição e está sendo atendido lá. Então eu quero, da minha parte, e se Deus me permitir, eu como pré-candidato a vereador, eu quero chegar até lá e eu quero fazer a diferença. Para isso eu preciso de pessoas profissionais, pessoas técnicas que caminhem comigo. Agora, eu não vou fazer nada em troca. Eu vou fazer do que as pessoas merecem. Como que você faz? Você procura trazer condições de Brasília para cá. Eu preciso só de verbas parlamentar? Não. Tem ministérios lá. E os ministérios muitas das vezes têm projetos que a gente consegue executar, levar, trazer até o prefeito e falar: ó, tá aqui, ó, a verba tá lá disponível. É só agora integrar o projeto. E aí a gente consegue. Isso, e quando você fala isso, eu até estava lendo um pouco, algumas semanas atrás, aquela verba do PAC, né? Por que que boa parte dos municípios não conseguiram? Porque os projetos estavam mal escritos. Aí é que tá. Você tem que ter profissionais competentes à altura para que façam um projeto eficaz. E, automaticamente, por mais que você é da área, entra o quê? Entra a parte administrativa. Eu me garanto administrativamente que se eu pegar um projeto seu e ler, da parte medicina eu não vou saber responder, da parte administrativa eu vou saber responder. E se eu não souber responder, para isso nós temos o quê? Temos bacharelado, temos pessoas competentes para ler a lei e aplicar ela dentro do projeto. Por isso que é tão importante essa confluência de conhecimentos, né? A gente precisa se integrar para as coisas de fato acontecerem. Aí entra essa parte importante. Ocorreu agora na Câmara Municipal um fato engraçado aqui em Aparecida. A pessoa, o autor do projeto, votou contra o projeto dele. Que absurdo, hein? Sabe por quê? Porque ele não teve a capacidade de acompanhar o projeto. Um exemplo. Eu tenho aqui o Carlos que traz um projeto e o projeto é bom. Foi lá e colocou em votação. Chegou na hora, deu um pânico no cara e ele não vota o próprio projeto dele. Que tipo de legislativo que nós temos? Um exemplo, se você traz o projeto, eu quero saber ele minuciosamente do início ao fim, para que na hora que for discutir o projeto, eu posso pedir permissão para participar da mesa e te dar a tribuna. Qual que é a diferença? Em vez de eu subir na tribuna e você subir, porque você é o profissional, mas eu vou aplicar a parte administrativa que eu estou buscando para o município. Exatamente, é muito importante essa visão que você tem, porque infelizmente isso me decepciona muito, que são pessoas que estão lá para executar esse trabalho. A mesma coisa, você chega hoje dentro de uma instituição de saúde, o mínimo que você quer é que a pessoa que esteja ali seja preparada. E boa parte dessas pessoas aí da gestão não são. Então, por isso que é tão desgastante aí. Nós temos graças a Deus, um preparo de ter passado por vários órgãos e ter conhecido várias formas de trabalho. E graças a Deus, nesse tempo todo que eu passei, se você buscar aí, eu nunca fui envolvido em nenhum escândalo, em nenhuma forma, por mais que eu me considero pequeno perante os tubarões. As pessoas que têm condições de famílias, né? Eu não tive, foi suor de trabalho mesmo que eu tive sempre. Isso é o que você falou do mérito, né? Se hoje você consegue chegar onde você está, pleitear um cargo aí, é mérito próprio, mérito seu, do seu trabalho. Carlos,
Eu fico grato por você ter vindo até aqui, nós bater um papo, falar de saúde. Eu acho que a gente tem muita coisa pela frente de falar ainda, né? De participar junto, independente de política, independente de caminhar junto ou não. O mundo, ele dá muita volta, né? Hoje eu estou aqui com você, amanhã eu posso não estar, mas ainda podemos voltar a estar junto. Eu estou te falando assim porque muitas pessoas, ela vêm para adquirir algo, para concorrer a algo, já que só com a intenção de buscar pessoas, né? Eu não. Eu quero que as pessoas venham trabalhar por amor e pelo que nós precisamos ter, profissionalidade. Então, jamais você vai ouvir da minha parte algo que eu vou te prometer e não cumprir. O que a gente precisa é de trabalhar pela nossa comunidade, pelo nosso município. Isso, eu agradeço muito o espaço que nos foi cedido e assim, sempre que houver a necessidade, vocês quiserem, nós estamos abertos aí para conversar em relação a isso. Particularmente, assim, como você disse, eu também não sou o mais preparado da área não, mas aí eu tenho um pouquinho de experiência e vivência dentro dessa realidade aí da área de saúde. Agradeço pelo espaço, agradeço pelo momento de estar aqui com vocês, de conversar um pouco e agradeço bastante também pelo bolinho, viu? Uma delícia. Muito obrigado. E aí, vem com o Sérgio 62, aqui no Esquina 62 Bar, Aparecida de Goiânia, batendo esse papo legal aqui com o Carlos Henrique, né, grande enfermeiro da área em Aparecida de Goiânia. E digo mais, você ainda vai ser um grande nome no município de Aparecida. Muito obrigado. Eu vejo a presença sua, de fato, que é o melhor para Aparecida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Sérgio.